Olá, irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer com os irmãos um devocional chamado Sob Controle. Quem escreveu o texto foi a irmã Lidiane Machado para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, amém? Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está em Gálatas 5, 16 e 24. Esse texto da irmã Lidiane foi baseado nesta porção bíblica. E eu vou ler a porção bíblica, vou ler o texto da irmã Lidiane e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos entender a importância de termos controle em todas as situações, porque sabemos que isso é fruto do Teu Espírito. Amém. Meus irmãos, então nosso texto está em Gálatas 5, versículos 16 ao 24, que diz assim, ó: Por isso digo, deixem que o Espírito guie suas vidas, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Amém? Bom, então o texto bíblico aqui como base que a irmã Lidiane escolheu são os versículos 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ela conta que ela tem um filho caçula, e ele é o tipo de ser humano que os mais antigos chamariam de pavio curto, né? Estopim curto, aquele que não tem paciência para nada, não leva desaforo para casa. Ela, particularmente, diz que reconhece nessa natureza que o filho dela tem, de brigar, de ser bélico, né? Uma oportunidade divina para que ela possa se aplicar à oração. Quando ela vê o filho dela assim, pavio curto, sem paciência, sem tolerância, ela vê nisso uma oportunidade para oração. Então, desde que ele era pequenininho, esse filho dela, ela ora e ensina, desde os 2 anos, ela ensina ele versículos em destaque e passa a orar no sentido de que Deus presenciasse o pequeno, especialmente com o domínio próprio e a mansidão, né? Este era o pedido dela em relação ao seu filho, que era tão intolerante. E ela não vai contar qual foi a situação, mas ela disse que no verão do ano passado, ele estava brincando de futebol de salão com parentes e amigos, e aí aquela sua natureza irascível, né, aquela vontade de brigar, foi colocada à prova. Ela não conta aqui quantos anos a criaturinha tem, mas já deve ser crescidinho, né, para jogar futebol de sabão, então já deve ter mais ou menos uma idade razoável, porque senão se mata lá, né, que é super escorregadinho. Então diz que aconteceu uma situação, ela não descreve qual seria,
mas que colocou à prova aquela reação do filho dela. As pessoas se surpreenderam como foi que ele reagiu de forma positiva diante de uma provocação muito grande que fizeram para o moleque. Afirmando, as pessoas começaram a afirmar, olha, ele está bem maduro agora, você viu, não reagiu, relevou, deixou para lá. E aí eles percebem que o que aconteceu na verdade foi que o Espírito Santo passou a dominar os desejos da carne, como está aqui no versículo 16 e 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os desejos dessa natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ela está dizendo aqui que o filho dela finalmente foi tocado pelo Espírito Santo, né? E passou a dominar os desejos carnais do filho dela, de forma que ele não foi irascível, ele não respondeu, pelo contrário, ele relevou. Então, a mansidão e o domínio próprio são presentes de Deus. E eles estavam dando sinais na vida daquele rapaz. Diariamente, a nossa natureza humana é colocada à prova em tudo quanto é lugar, né, irmãos? Tem pessoas que parece que elas cruzam o nosso caminho para nos tirar a paciência, né? Para nos irritar. Parece que é proposital, né? Então, em todo lugar, na escola, no trabalho, na faculdade, no trânsito, cozinhando, enfim, onde a gente estiver, parece que tem um ser humano para nos apurrinhar. Inclusive dentro da igreja, né? Então, nós temos que ficar atentos. Então, a gente tem que reconhecer o tempo todo quanto é necessário a gente se apropriar das verdades contidas nesse versículo, que a gente não pode se deixar dominar pela carne, mas pelo Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós temos que ter nas nossas mentes. Nós temos que confiar no poder transformador da palavra. Para quê? Para que a gente possa ser alguém de quem Cristo se sinta orgulhoso e para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo para as outras pessoas, porque não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Mas à medida que nós tivermos os frutos do Espírito, a gente vai ter controle sobre as nossas línguas, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento, e aí sim seremos testemunhas das quais Jesus Cristo vai se orgulhar. Amém? Nosso manancial termina assim, não há presente maior do que ter de Deus se aperfeiçoando em nós. Olha que maravilha, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E é por isso que eu me despeço com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E eu termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.